Trabalhar com um chefe tóxico não é só lidar com uma pessoa difícil. Com o tempo, você começa a achar que a louca é você. Você sai de uma conversa com ele confusa, sem saber mais se o absurdo foi dele ou se é você que está exagerando. Oi, eu sou Lorena Vieira, sou psicóloga clínica e nesse vídeo eu quero te ajudar a lidar com esse chefe tóxico sem perder a coisa mais importante, a confiança na sua própria percepção. Deixa eu começar tirando um peso, porque talvez seja a primeira vez que alguém te diz isso com essas palavras. Se você anda se sentindo assim, você provavelmente não está exagerando e você não está ficando louca. Existe um jeito de funcionar que já foi muito estudado, que faz exatamente isso com a gente. Te deixa em dúvida sobre você mesma. E é sobre isso que eu quero conversar aqui hoje. Primeiro, deixa eu te desfazer uma imagem, porque ela atrapalha muito a gente. Quando você pensa em chefe tóxico, provavelmente você imagina aquela pessoa que grita, que xinga, que bate na mesa. Esse existe, é claro, mas ele é o mais fácil de identificar, porque o absurdo ele tá ali à mostra. O chefe tóxico mais comum e o mais difícil de lidar é o que age por baixo. A Marie-France Hirigoyen, uma psiquiatra francesa que estudou esse tipo de violência no trabalho a fundo, descreve isso de um jeito muito preciso. Ela diz que esse tipo de pessoa procede por pequenos toques desestabilizadores, de preferência em público, em um momento que ela não pode responder nada. Presta atenção na descrição, porque ela explica muita coisa. São toques pequenos, uma ironia numa reunião, um comentário sobre o seu trabalho na frente dos colegas, um revirar de olhos quando você fala, e de preferência em público, para você não poder rebater sem parecer exagerada. E é por isso que quando você tenta contar para alguém, sai aquilo meio sem graça. Ah, ele fez uma cara quando eu falei. Parece bobagem, mas não é um episódio isolado. É aquilo repetido todo dia. Então, deixa eu te listar alguns sinais que eu escuto muito aqui no consultório para você tentar se reconhecer por aí. O chefe que muda as regras. O que ontem estava certo, hoje está completamente errado. E você nunca acerta o alvo. O que nunca reconhece nada. O elogio, ele não vem. Mas o erro, ele é apontado na hora e de preferência na frente de outras pessoas. O que faz você se sentir burra, explicando as coisas com aquele tom de como é que você não entende isso? O que te isola, para de te passar informação, te tira das reuniões e de repente você tá por fora de tudo. E o mais confuso de todos, o que inverte a culpa. Você chega para falar de um problema e sai de lá pedindo desculpa. Se você foi balançando a cabeça até agora, não é coincidência. Esses tipos de comportamento têm padrão, têm nome e não é frescura sua. Agora vem a parte mais importante, que é entender por que isso mexe tanto com a sua cabeça. Porque não é que você seja frágil, é que esse mecanismo, ele é feito mesmo para te desmontar por dentro. E a primeira peça é a inversão. Toda vez que você tenta falar o que sente, a conversa se vira contra você. Tem um livro, o Eu Não Aguento Meu Emprego, com o relato de uma mulher, a Janelle, que descreve isso perfeitamente. Ela diz assim: se digo qualquer coisa sobre como ela me faz sentir, ela inverte a questão, dizendo que sou eu quem tem o problema. Ela nunca é o problema. Faz isso 3 ou 4 vezes e você para de reclamar. Você aprende que abrir a boca só piora. A segunda peça é que tudo é indireto. A Hirigoyen explica que essa violência acontece num terreno onde é quase impossível se defender. Um olhar, um silêncio, um suspiro, um subtendido. Como é que você prova um olhar de desprezo? Como é que você relata o silêncio numa reunião? Você não consegue. E aí, como você não consegue nem nomear o que sofre, começa a achar que o problema é a sua interpretação. Ela mostra que a própria vítima passa a duvidar do que percebe, sem estar assim muito certa de não estar exagerando. Olha que armadilha perfeita. A pessoa te desestabiliza de um jeito que não tem como provar. E aí você conclui que a louca é você. E tem uma coisa que a Hirigoyen descreve que eu acho de cortar o coração. Ela conta o caso de uma mulher que vai percebendo aos poucos que ela simplesmente não existe por outro. Não é nem que ele te odeie. É pior, você não conta.
A sua dor não entra na conta dele. E o efeito disso com o tempo é devastador. A Irigoyen descreve pessoas que, mesmo sabendo que são competentes, acabam duvidando da própria capacidade. A pessoa tem a prova de que é boa no que faz e mesmo assim se sente incapaz. Porque a percepção que vem de fora, repetida todo dia, vai corroendo a percepção que você tem por dentro. Então, se você chegou nesse ponto, eu preciso te dizer, isso não é você enlouquecendo. É o efeito esperado de uma coisa que foi feita para isso. Então vamos para a parte prática. Como é que você se protege disso sem se perder? O nome do jogo aqui é um só: proteger a sua percepção. A primeira coisa, e a mais importante, é buscar um espelho de fora. Quando você fica sozinha com a versão que aquele chefe te dá de você, ela vira a única verdade que você enxerga. Então, você precisa de outros espelhos. Pessoas que te conhecem de outros contextos, que te veem inteira. Se em casa, com os amigos, em outros trabalhos, você é uma pessoa capaz e querida, e só ali você é o problema, isso é uma informação valiosíssima. Presta atenção nisso. O problema pode não estar em você, pode estar no espelho torto que aquele lugar te oferece. A segunda coisa é registrar. Anota o que acontece com data, com o que foi dito. Não precisa virar um processo, é para você mesma. Porque aquela dúvida lá, será que eu inventei isso? Perde a força quando você tem um registro na sua frente. Você deixa de depender só daquela memória que aquele ambiente está tentando embaralhar. A terceira coisa, e essa é a difícil, é parar de tentar ganhar a discussão. Eu sei que é tentador querer provar para ele que você tem razão, fazer ele reconhecer, fazer ele entender, mas a Irigoyen é muito clara. Esse tipo de pessoa se recusa ao diálogo de verdade. Ela não abre o jogo, não explica, não negocia. E é esse muro que enlouquece. Então, cada vez que você entra lá na arena para provar o seu valor, você sai mais machucada, porque ali a régua é torta de propósito. Proteger a sua percepção é muitas vezes parar de pedir para aquela pessoa uma validação que ela nunca vai te dar. E a quarta é cuidar do que está fora dali. O teu sono, o teu corpo, as pessoas que te fazem bem, as coisas que te lembram de quem você é fora do trabalho. Parece pouco, mas é isso que segura o seu chão quando você decide o que fazer. Agora, uma conversa franca sobre o que dá e o que não dá para mudar. Eu vou começar pela parte que ninguém gosta de ouvir. Você provavelmente não vai mudar seu chefe. Um chefe difícil, que está estressado, que está numa fase ruim, esse dá para conversar. Dá para achar um meio termo. Mas quando a dinâmica é tóxica de verdade, a Irigoyen mostra que é diferente. A pessoa não suporta ser contrariada e não quer equilíbrio. Ela quer que você se dobre. Então, saber diferenciar as duas coisas já te poupa energia. Se o seu chefe é difícil, vale a pena investir numa conversa. Se a dinâmica é perversa, insistir em ser compreendida é gastar a sola de sapato num caminho que não vai a lugar nenhum. O que você pode mudar é a sua posição dentro disso. Você pode pôr limite no que dá, documentar, se cercar de aliados, procurar o RH se fizer sentido no caso e cuidar da tua saúde. E você pode sim considerar em sair. Nem sempre dá para sair agora, eu sei. Tem conta, tem medo, tem um mercado difícil, mas essa decisão, seja ela qual for, fica muito mais clara quando você não tá mais se afogando em autocobrança. Porque o objetivo aqui nunca foi você aguentar mais. O objetivo aqui é você voltar a se enxergar direito, para decidir um lugar de lucidez e não de exaustão. E olha, se você sente que já não consegue enxergar isso sozinha, se a régua está muito torta, esse é exatamente o tipo de nó que a terapia ajuda a desembaraçar. Se tem uma frase que eu queria que ficasse depois desse vídeo, é essa: você não está louca. Você foi colocada todo dia numa situação feita para te fazer duvidar de quem você é. Duvidar não foi fraqueza sua, foi o efeito. E a boa notícia é que essa percepção que foi sendo embaçada aos poucos, dá para limpar de novo. Você consegue voltar a confiar no que você sente. Se você quiser saber mais sobre terapia online, o meu contato está aqui na descrição. Eu também falo bastante sobre esses assuntos lá no meu Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.